Olá, pessoas! Então, espero que vocês estejam bem e que continuem estudando. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre populações indígenas no Brasil. Eu gostaria de ter feito um vídeo assim mostrando minha carinha, porque eu sei que vocês estão com saudades, mas eu tô com sinusite, tô com a carinha meio inchada, então preferi deixar que vocês ouçam só minha voz, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse último tema. Então, antes da chegada dos portugueses, o que a gente hoje chama de Brasil, né, era uma terra habitada por uma enorme quantidade de índios. Eram tantos índios diferentes, né, com culturas e costumes e línguas diferentes, que até hoje, para a gente fazer o estudo dessas populações, é muito impreciso. Então, a gente divide em troncos linguísticos, principalmente três, que são os tupis, os Gs e os aruaques, mas não tem como a gente ter uma análise assim perfeita de todos os povos que aqui viviam, devido à enorme diversidade, ou seja, muitos. O contato com os portugueses fez com que houvesse muitas transformações para esses indígenas, transformações essas muitas vezes penosas, né? Houve uma grande taxa de mortalidade, a desestruturação da sociedade e a sua dispersão, que é espalhar-se pelo território. Houve também o ajuntamento de populações remanescentes de outras etnias e, além do deslocamento, conflitos tanto com os europeus chegados quanto entre os próprios indígenas que tiveram que ser obrigados a se reorganizar, né? Então, a chegada dos portugueses, assim como de outros europeus nas regiões das Américas, desestruturou a vida que os indígenas viviam, né? Eles tiveram que se adaptar a uma nova forma de viver aqui nesses territórios para sobreviver, aqueles que sobreviveram. Existe uma crença, um certo mito, né, de que as populações indígenas no Brasil seriam as mesmas desde quando o português chegou e até hoje não houve nenhuma mudança na sua estrutura de vida. E isso é totalmente falho, gente. A história das populações indígenas no Brasil mostra que houve um processo de adaptação, transformação e mudança intenso. Infelizmente, nós temos poucas fontes de estudo sobre esse processo, mas o que nós podemos revelar ou observar é principalmente com relação à quantidade de pessoas, né, e as formas como essas aldeias vão se estabelecer no Brasil atual. Segundo a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, na época em que os portugueses chegaram aqui nesse território, havia cerca de 1 até 8,5 milhões de indígenas. E esses indígenas eles foram dizimados, provavelmente nos primeiros 150 anos, em cerca de 95% dessa população. Como, Fernanda? Como que esse povo se sumiu, morreu assim? Foi do nada? Não, não foi. Houve guerra, houve conflito, houve um impacto muito grande das doenças, porque as doenças que eram trazidas pelos europeus não eram comuns entre as populações indígenas, então o sistema imunológico deles não tinha força para combatê-las. E aí muitas vezes o contato com esses portugueses fazia com que eles acabassem adoecendo e morrendo. E muitas vezes isso acontecia inclusive de maneira proposital, quando o branco queria explorar aquelas terras e colocava focos de contaminação da doença para que os indígenas ali morressem, como a gente já discutiu, né, em aulas anteriores. Então, essa colonização, essa relação entre brancos e indígenas nem sempre foi assim tão complicada. A princípio, eles tiveram contatos amigáveis, os costumes dos indígenas, como o cunhadismo, né, também ajudaram nisso. Os indígenas casavam as suas índias, digamos assim, com os estrangeiros e estabelecia-se para eles ali uma relação familiar. Sendo que para o branco isso não era uma relação válida, né? Enfim. E com o tempo, essa relação foi mudando em que sentido? Quando os portugueses começam a passar a escravizar os indígenas.
Porque culturalmente, gente, é muito diferente todo o processo de vida que os indígenas viviam para que os portugueses estavam impondo ali naquele momento. Pensem que os indígenas, nas suas tribos, eles não fazem agricultura como os portugueses faziam para obter lucro, né? Uma única cultura, grande quantidade para poder vender. Não, eles só praticam uma agricultura para subsistência da tribo. E outra coisa que também é bem diferente é até mesmo a questão da divisão do trabalho. Para o indígena, a agricultura é uma atividade feminina, né? Enquanto que para o português não, né? Principalmente naquele período. Lá pelos séculos 17 e 18, a gente vai ter uma outra diferença que é o modelo de catequização jesuítica. Os jesuítas, eles eram responsáveis por aldeamentos, dos quais os indígenas eram ensinados a rezar, eram catequizados, batizados e as práticas da sociedade também eram ensinadas a eles ali, mas esse modelo gerava muito conflito em torno da questão do trabalho forçado, a escravidão, né? E algumas disputas políticas com a coroa portuguesa. Por quê? Porque a igreja ela era contra a escravidão de índios. E aí isso acabou gerando diversos problemas, principalmente nas províncias onde havia um baixo abastecimento de mão de obra escrava, como é o caso do Maranhão, por exemplo. Tem alguns conflitos relacionados a isso. Lá no século XIX é que isso vai mudar, porque quando há o avanço da escravidão africana, aí o foco já não é mais escravizar o indígena, e sim explorar as terras deles, né? Então, essa situação só muda aí. E uma outra mudança também que é importante é a expulsão dos jesuítas. Lá em 1759, quando eles vão ser expulsos aqui do Brasil, por muito tempo os indígenas vão passar sem ter uma defesa, né? Não há quem fale nem contra a sua escravidão, nem contra a ocupação das suas terras. Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, depois já de muitos acontecimentos, né? E esse SPI foi substituído em 1967 pela Fundação Nacional do Índio, ou FUNAI, que é o órgão que até hoje vai atuar nesse sentido. Nesse período, o Estado implantou uma política indigenista que era voltada para o progresso, então para o crescimento. Os indígenas eles eram vistos como um empecilho para o crescimento do Estado. E muitas vezes eles eram contatados para ser retirados daquela região onde eles habitavam e ali ser implantada estrada, construções, empreendimentos, enfim. O indígena era um empecilho para o avanço da sociedade. Ao mesmo tempo, houve ainda grandes empreendimentos de catequização, como os que aconteceram no Salesiano, no Alto Rio Negro, e esses empreendimentos eles tinham como base aldeamento, abandono das crenças tradicionais, estudo formal, catequese, ou seja, transformar o índio numa pessoa que segue a estrutura de vida do branco, basicamente isso. Lá na década de 1980, também vai ter uma outra ideia desse indígena, que é um discurso militarista contra os indígenas, porque como os indígenas viviam principalmente em zonas fronteiriças, né, relacionadas à demarcação do território nacional e tal, era para os militares como se fosse uma ameaça à segurança nacional, eles tinham que ser observados, né, devido à localização. O ponto mais interessante de mudança para os indígenas é a Constituição de 1988, isso com relação à percepção do Estado, né? A partir daí, da Constituição de 1988, é que o Estado começa a deixar de lado as tentativas de civilizar os indígenas e formula artigos que vão reconhecer o direito das populações à posse de terras e à conservação dos seus costumes, línguas, crenças e tradições, que são muito importantes. Aí no nosso slide, vocês podem ver um mapa que está no livro de vocês na página 42. Esse mapa, ele mostra como são as terras indígenas do Brasil atualmente, 2014, para ser mais exato. E as organizações, reivindicações que reclamam os direitos dos indígenas, elas são pautadas no chamado direito originário, que é o quê? O reconhecimento de que esses povos
já habitavam essa região desde muito tempo antes dos portugueses, europeus, seja lá quem for, chegar aqui nessa localidade. Então, seriam os povos originários aqui da região da América, digamos assim. E uma coisa também que é importante que a gente perceba é que a diminuição desses povos é absurda, né? Hoje em dia eles correspondem cerca de só 0,42% da população brasileira, distribuídos entre cerca de 240 povos indígenas que falam mais ou menos 150 línguas distintas. Então é um número bem pequeno comparado com o que antes já foi, né? Então, pessoas, é isso. Espero que tenha clareado um pouquinho sobre o nosso texto. Leiam as páginas sugeridas e façam a questão que eu pedi lá no aplicativo. E fiquem bem até a nossa próxima aula.